Olá galera, novamente aqui para fazer outro react, mas antes de começar, a primeira inscrição no meu canal de raps mesmo. Eu tenho um canal de rap de música de anime, lancei lá rap recentemente, então aí, só vai e confere, ajuda nós a bater a meta de 2K, estamos uma essa meta, então confere o último som que eu lancei e já se inscreve lá pra gente chegar a essa meta, tá bom? Vamos aqui para o canal do Psicologia dos Animes, o Kiss é o aprendizado acelerado, psicologia Kuroko no basquete. Cara, o Kiss é um personagem muito legal, né? Eu acho que dentre todos ele é um dos personagens menos orgulhoso, né? Menos com da geração, tirando o Kuroko, né? Ele tem sua vaidade, mas eu acho que é comparado aos outros ele tem menos, tá ligado? Pelo menos eu acho, né? Não sei, né? Mas vamos ver aqui que o Psicologia dos Animes vai trazer desse personagem já. Sempre tem a frasezinha aqui, né? Aqui, ó. Todo conhecimento está ligado a outros conhecimentos. A diversão está em fazer as conexões. Ah, tu alguma coisa. Deixa eu ver anime D4. Eu sou o Rafael, psicólogo, e eu tenho uma enorme facilidade em aprender coisas relacionadas ao que está dentro da sua caixa craniana. Hoje a reflexão é sobre Ryota Kise. Tem spoiler de todo o anime de Kuroko no Basket. Vamos lá. Um dos personagens mais emotivos de Kuroko no Basket. Percebemos como esse personagem talvez é o que mais se emocionou durante o anime. Kise é um personagem bem extrovertido, o mais extrovertido da história. Além de ser também o cara mais carismático, o que faz ele ser querido por muita gente no anime. Eu gosto muito dele porque, pra mim, ele é o personagem mais parecido com a população no geral. Em alguns momentos, vemos ele bastante motivado com tudo, e às vezes vemos ele sem nenhuma motivação. Igual a gente. Bom, Kise é um prodígio nos esportes. Ele consegue jogar bem e se aperfeiçoar em qualquer tipo de esporte. E mais ainda, em um período muito curto de tempo. Só que essa forma de aprender muito rápido acaba gerando também um tédio similar ao que aconteceu com a Omini, pela falta de desafios. Ele não encontrava mais um oponente ou situações que desafiassem ele mais. Ele volta a sentir essa faísca dos desafios quando ele vê o Aomini jogar basquete. E aí o basquete se torna pra ele seu novo objeto de foco. Kise é um grande gênio no anime. E apesar de não ter tanto foco como os outros personagens, ele é muito acima da média. A motivação é a base de todo esforço e realização atlética. Sem o seu desejo e determinação. Eu não sei se ele... Eu acho que ele é mais desenvolvido que o Murasakibara, eu acho que ele é, do que o Midorima. Eu acho que ele tem uma parada que, né, mais aprofundada do que esses dois personagens, né? Pelo menos eu acho, não sei, né? Não sei, mas eu tenho uma leve pressão assim de ele ter um destaque a mais do que esses dois personagens que eu falei, né, do Murasakibara e o Midorima. O Midorima tem muita participação, mas não sei se chega a ser tanto, né? Porque tem a batalha dele contra o jogo dele contra o Aomine também, né? Muito top. Tem a que ele fez até o protagonista, não só uma vez, tá ligado? Então eu acho que ele tem um pouco de aprofundamento a mais do que esses dois personagens. Pelo menos eu acho, né? Não sei. São para melhorar seus desempenhos, todos os outros fatores mentais, confiança, intensidade, foco e emoções, tudo isso não tem sentido. Para se tornar o melhor atleta que você pode ser, ou o melhor profissional seja em qualquer área, você precisa estar motivado a fazer aquilo. Ter motivação maximiza suas chances de atingir os seus objetivos. E de novo, não só em atletas. Isso funciona basicamente em qualquer área da vida. O Kise é basicamente motivado com quase qualquer esporte. E isso com certeza ajuda ele a ser bom em vários deles. Pensa assim, motivação é basicamente a capacidade de iniciar e persistir em uma tarefa. Para realizar o seu melhor, você deve querer começar o processo de desenvolvimento como atleta e deve estar disposto a manter seus esforços até atingir seus objetivos. Motivação em um esporte é fundamental. A motivação afeta tudo que influencia seu desempenho esportivo: condicionamento físico, treinamento técnico e tático, preparação mental e estilo de vida geral, sono, dieta, trabalho, relacionamentos. Ou seja, para ter toda essa capacidade do Kise para aprender as coisas, você precisa estar motivado. E aí, nesse vídeo você vai entender bastante a mensagem
mensagem que o Kissi passa para você entender como o aprendizado funciona no seu cérebro e como priorizar certos tipos de aprendizado. E com isso você vai ter uma ideia e alguns insights de como entender o seu comportamento para você direcionar e aprender coisas de fato que você quer aprender e que são importantes para você de alguma forma. Primeiramente, o Kissi ele teve que aprender uma lição importante. Uma lição de que ele não sabia tudo e que precisava sempre melhorar. Ele tinha um lado mais arrogante no começo. Essa arrogância é quebrada quando ele conhece o Kuroko, que passa a ser o tutor dele. Mesmo ele não acreditando muito que o Kuroko era um bom jogador, devido à baixa estatura e à não presença que o Kuroko tinha. Só que o Kissi acaba mudando sua percepção pelo Kuroko quando ele perde pra ele. Ele perde para alguém que ele tinha subestimado. E isso faz a percepção dele mudar. E depois ele passa a admirar o Kuroko em vários aspectos. E passa a segui-lo, criando um vínculo bastante forte entre os dois. E isso é uma constante nesse personagem. Ele costuma tratar bem quase qualquer pessoa, costuma ser agradável com qualquer um. Ele tem um carisma inerente. Ele é agradável, só que ao mesmo tempo, como vemos ali na situação de conflito que ele tem com o Raizaki, quando os dois se enfrentam, o Kissi acaba ficando mexido com as provocações dele. Aí quando ele ganha do Raizaki, ele provoca ele. Justo, né? Quem não gostou dessa cena, né? E aí entra a habilidade principal dele. O Kissi copia qualquer habilidade. Copia ou aprende. Isso de uma maneira muito rápida. Além de aprender, ele consegue se adaptar também. Uma coisa que ajuda muito ele é sua composição física, sua altura, sua velocidade. Nós, seres humanos, temos uma facilidade em aprender. Só que podemos aprender tudo, até coisas ruins, ou até coisas que não queremos aprender, justamente porque aprendemos muito por causa da relevância. Nosso cérebro precisa aprender a entender o que é ou não relevante pra gente. Dentro do seu cérebro, essa relevância é revelada pelos sistemas de amplo alcance, que liberam substâncias químicas conhecidas pelos famosos neuromoduladores. Os pesquisadores Bakken e Weinberg falam que, pela liberação com alta especificidade, essas substâncias permitem que as mudanças aconteçam apenas em lugares e em momentos específicos, em vez de toda parte e em todo momento. Se isso não acontecesse, você aprenderia qualquer coisa que visse pela frente. Isso seria um problema. Ou seja, o Kissi precisaria de um estímulo específico para aprender. No caso dele é quando ele está em quadra e quando é desafiado, como no confronto dele contra o time do Almini. E um desses mensageiros se chama acetilcolina. Os neurônios que liberam acetilcolina são impelidos por recompensa e punição. São ativos quando o animal está aprendendo uma tarefa e precisa fazer mudanças, mas não é ativado quando a tarefa já está estabelecida. Os neurônios que liberam acetilcolina são chamados de colinérgicos. E esses neurônios existem quase inteiramente no prosencéfalo basal, um conjunto subcortical de estruturas que se projetam para o córtex. Tem muitos efeitos no sistema nervoso central, inclusive alterando a excitabilidade de neurônios, modulando a liberação pré-sináptica de neurotransmissores e coordenando a ativação de pequenas populações de neurônios. Ou seja, o Kissi tem a liberação de acetilcolina liberada em demasia. Teoricamente, com ele aconteceria toda vez que ele está tentando aprender algo, toda vez que ele vê um esporte novo. A presença de acetilcolina em determinada área do cérebro diz a ele para mudar, mas não como mudar. Em outras palavras, quando os neurônios colinérgicos, aqueles que secretam a acetilcolina, são ativos, simplesmente aumentam a plasticidade na área-alvo. Com isso, facilita o aprendizado. Quando são inativos, existe pouca ou nenhuma plasticidade. Ou seja, provavelmente o Kissi não aprenderia qualquer coisa. No caso dele, seria o esporte. O esporte em específico faz com que ele libere mais esses neurotransmissores, porque é importante para ele. Entende? Nosso cérebro precisa entender o que é importante. Por isso que a motivação é essencial. É por isso que eu aprendi a jogar FIFA rapidamente. Mas, por exemplo, nas aulas de português eu tinha dificuldade de assistir porque eu não tinha motivação. Então, pro meu cérebro aquilo não era importante. Pelo menos é essa a mensagem que eu passava pra ele. Por isso que você acaba aprendendo aqui no canal alguns termos de forma mais rápida. Porque eu lido com um anime, com uma história que você gosta. E essa conexão faz com que o seu cérebro entenda aquilo como sendo relevante. Se eu explicasse só o conteúdo, provavelmente eu teria mais dificuldade em transmitir esse conhecimento pra vocês. Quando eu relaciono com animes, passa uma mensagem pro seu cérebro de que aquilo é relevante, porque animes são importantes pra vocês, entende? E obviamente a prática do Kissi é fundamental nisso. Como fala um dos maiores especialistas em plasticidade do mundo, Michael Mesenick, sob condições certas, praticar uma nova habilidade pode mudar centenas de milhões de conexões entre as células nervosas em nossos mapas cerebrais. Ou seja, o fato dele estar motivado com basquete ou com qualquer outro esporte conta muito pro aprendizado dele. As mudanças no território neural mapeiam seu desempenho. E isso foi demonstrado originalmente no estudo com ratos. 2 grupos desses animais foram treinados em uma tarefa complicada de pegar cubos de açúcar através de uma fenda pequena e alta. Em um grupo, a liberação de acetilcolina foi bloqueada por drogas. Nos ratos normais, 2 semanas de prática levaram a um aumento na velocidade e na habilidade, e um aumento correspondente na região cerebral dedicada ao movimento da pata dianteira. Nos ratos sem liberação de acetilcolina, a área cortical não cresceu e a precisão para alcançar o
cubo de açúcar nunca melhorou. Com isso, a base da melhora do comportamento não é simplesmente o desempenho repetido em uma tarefa. Também requer que os sistemas neuroregulatórios entendam aquela relevância. Ou seja, aquelas 10 mil horas que eu citei, que você precisa de prática para aprender alguma coisa, seriam inúteis e uma perda de tempo se o seu cérebro não identificar aquilo como sendo relevante. Ou seja, o Kiss entende o esporte, tem prazer naquilo e entende ele como relevante. Isso mostra o porquê também ele consegue aprender facilmente, além dele ser um gênio. A questão é que Kiss também está no melhor local para aprender basquete. Afinal, ele está rodeado pela geração dos milagres. Os chineses costumam dizer que uma hora com uma pessoa sábia vale mais do que 1000 livros. E é interessante que depois de um tempo ele começa a aprender as técnicas também do pessoal da geração dos milagres. Kiss é um dos meus personagens favoritos e é muito por esse motivo. Motivação, vontade de aprender, uma vontade também de trabalhar em equipe. Ele gostava da interação com a equipe do time do Kaijo. E ele não se via como alguém superior. Tanto que ele chora bastante após a derrota para o time do Seirin, falando que queria vencer junto com a equipe. Mostrando também como ele tinha mudado em relação ao passado, onde ele só queria vencer determinado adversário que ele considerava valioso, como quando ele enfrenta o Aomini. Naquele desafio do Akashi de fazer 20 pontos, ele é o que continua mais tempo com aquela motivação. E se somarmos tudo isso, entendemos o grande motivo dele ser tão bom em aprender coisas novas. Então, somada a sua dose de esforço, mais sua motivação e a recompensa da confiança que os outros depositam nele, tornam ele um mestre em aprender coisas. Mas não é só isso. Que se busca melhorar, busca aprender. Porque afinal, o aprendizado só pode ser concebido se for procurado. Curta, se inscreva e compartilhe. Nossa. É apenas o começo. Que frase top, hein? Frase top, hein? Como eu falei no começo, né? Eu acho que o Kiss é um dos personagens que da geração, né? Que ele é menos orgulhoso, né? Ele tem sua vaidade, tem seu orgulho, mas ele é menos do que a geração, né? Tirando o Kuroko sempre, né? Mas ele é menos do que o Midorima, do que o Akashi e o Ominer, meu filho. E até que o Midorima também e o Murasakibara também, né? Eles têm uma certa arrogância, esses outros personagens. O Kiss tem, mas eu acho que não é tanto como esses outros personagens, né? Ele é bem, na minha opinião, ele é bem desenvolvido, né? Tem quando ele joga com o time do Kuroko e o Kagami, cara, tem uma hora que eu acho que eles deveriam ter ganhado, né? Ele perdeu sempre, né? Mas, pô, é muito massa, né? Como ele vai percebendo na importância do Kuroko, né? Como ele vê o Kuroko de um jeito, né? Ele tem uma visão diferente, mas depois ele tem outra visão do Kuroko. Essa parada dele querer superar o Omine, tá ligado? É muito massa, cara, é muito massa. É um personagem bem interessante. Não é o meu preferido, mas ele é bem interessante, viu? Na moral. É bem interessante. E não esquece, primeira inscrição no meu canal de rap, vai lá, confere, dá aquela força, aquela moral, conferindo pra gente bater a meta de 2K, estamos rumo a essa meta. Então, papai, ajuda nós a bater essa meta, tá bom? Valeu, até o próximo react.